Ele não quis namorar comigo, gente. Não, ficou me levando. Mas ele me respeitava, né, lindo? Conta aí. Exatamente. Então, eu caí na real e pensei, bom, eu não vou continuar namorando sozinha, né? Com quem não tá namorando comigo. E ela tinha me excluído das redes sociais. Lógico. Só que eu e Dendas, a gente tem um problema de localização. A gente parou o carro, desceu, foi bater perna pela cidade. Quem disse que a gente achava o carro? Na verdade, não é problema de localização. Os dois são passados mesmo. Só que no caso dele, eu já falei logo, ó, você me enrolou lá atrás. Dessa vez não vai ser assim não, viu? Aí ele só ficou quieto, aham. E a gente voltando de carro, cara, eu resolvi pedir ela em namoro. E ele foi tão corajoso, assim, ele me pediu na frente das minhas amigas que estavam de carona. Aí só que ela não aceitou. Mentira! Eu aceitei lá, ele já tinha recebido o ultimato, ele sabia que ele tinha que me pedir namoro. Aí sabe qual foi o próximo desafio? Filhos. Quantas vezes a gente fica até de madrugada conversando? É. Muita coisa também que a gente não precisava nem falar, né? Até demais, até demais. Rolam as brigas, o mesmo jeito de pensar diferente. Rola, tchau. Eu sou meio fora da casinha de vez em quando. Mas a gente acaba conseguindo se conectar e chegar a um ponto em comum de muito equilíbrio. Viagem em casal, uma excelente oportunidade para se conhecerem, alinharem o que é bom, o que é ruim, até onde a gente está disposto a conceder, a se conhecer melhor. Os relacionamentos são uma excelente oportunidade para a gente evoluir na vida. E hoje o Talk Joy está sendo gravado diretamente das minhas férias de 2025, em que eu convidei o meu parceiro e ele tratou de agilizar uma viagem aqui para Brasília, para Bahia. Estamos na ilha de Itaparica. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo maravilhoso? Por aqui tudo tranquilo. Infelizmente a viagem acabando, mas a gente só tem a agradecer tudo o que aconteceu aqui e voltar renovado e mais feliz ainda. Nosso relacionamento tem 1 ano e 5 meses. Vamos fazer 1 ano e 6 meses no dia 28. Mas para quem ainda não sabe da nossa história, nós tivemos um romance há uns 20 anos atrás, na qual ele tinha terminado um namoro de 5 anos, eu tinha terminado um namoro de menos tempo e a gente ficou junto por uns 7 meses sem assumir compromisso. Essa criatura aqui do meu lado, ele não quis namorar comigo, gente. Não, ficou me levando, mas ele me respeitava, né, lindo? Conta aí. Exatamente. Ela, na verdade, me pegou numa fase no qual eu era muito jovem, tinha namorado há muito tempo e não queria realmente, naquele momento, assumir algo mais sério. Mas a gente praticamente se tratava como namorados, né? Só não tinha a mesma formalidade. Todas as baladas. Aí eu tava naquela fase, queria ir pra todas as baladas de Brasília. Eu saía de quinta a domingo. Aí toda vez que a gente se encontrava, rolava um charminho, dali a pouco a gente tava junto. Aí o que seus amigos te falavam? Que eu não largava do seu pé. Que eu só ficava contigo e que eu só tinha olhos pra você. Mas só tinha mesmo, sinto muito. Então, eu caí na real e pensei, bom, eu não vou continuar namorando sozinha, né? Com quem não tá namorando comigo. E segui minha vida, ele seguiu a vida dele. Os anos se passaram. E eu lembro que na minha época, o tempo foi passando, eu tinha uns 26 para 27 anos. A minha irmã mais nova engravidou, casou, aí a família ficava me pressionando, sabe? Mas você não tem namorado, você vai ficar solteiro, vai ficar pra titia. Rolou uma pressão forte. Até que eu conheci o meu primeiro marido, nós tivemos um relacionamento de 12 anos. Desse relacionamento saiu um fruto maravilhoso que é meu filho, Gabriel, de 6 anos. E deu super certo, foi bem sucedido, só que terminou. Hoje nós temos uma relação maravilhosa, amistosa, temos a guarda compartilhada do meu filho. Inclusive, filho, beijo, você tá aí com o papai sendo muito bem cuidado. E o que eu quero dizer aqui, gente, tive uma fase pós-divórcio muito difícil, assim, não é difícil, no começo foi difícil, tá? Mas depois eu fui aprendendo a conviver com a minha própria companhia. Depois de 2 anos solteira,
em que eu não tive um relacionamento sério, eu reencontrei quem? Eu de novo. Eu queria só fazer um adendo. Faça. Eu tenho uma relação também muito boa com o Daniel. Tenho um respeito o homem que ele é, respeito o pai que ele é e respeito a relação que eles têm hoje, ele e a Joyce, né? Então a gente se dá super bem e tá tudo certo. Só um adendo, Daniel é o meu primeiro marido e o meu namorado também é Daniel, olha que maravilha. E o nome da sua filha é? Daniela, muita originalidade aqui nesse negócio. E quase que o meu filho era Daniel Filho. Olha que loucura que ia ser minha vida. Eu já acho que eu tenho um TDAHzinho. Eu ia fazer uma confusão tão grande com tanto Daniel, Daniela, Daniel Filho, Daniel ex, Daniel atual. Af. Enfim, aí a gente se reencontrou numa festa. E ele tava. Eu lembrava da fisionomia dele, tinha um carinho grande, mas a gente nunca mais tinha se visto, nem se falado. E aí eu vi o amigo. E ela tinha me excluído das redes sociais. Lógica. Ai. Aí esse dia eu tava toda feliz, esfuziante e tal, com uma roupa meio dourada. E aí eu o vi de longe com um amigo que treinava na minha academia. Eu pensei, quer saber? Eu vou lá cumprimentá-los. Eu tava numa roda de amigas, saí da minha rodinha, fui lá, falei com eles. Aí eu falei, oi, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? E você quase que não tinha entrado na festa, né? Na verdade não. Eu ia entrar na festa de qualquer jeito. Eu ia sozinho, na verdade. E aí esse meu amigo acabou indo de última hora. Vocês têm noção que quando uma coisa é pra ser, ela acontece? Ele é sozinho. Mas eu tenho essa de sair sozinho. Não tenho problema com isso, não. A minha companhia me basta. Eu não me sinto envergonhado. E faço amizade. A depender do local, eu faço amizade lá. Né? Pois é. Aí eu fui lá, cumprimentei eles, troquei ideia. Contei um resuminho da minha vida, como é que tava, que eu tava divorciado, que eu tinha um filho de 6 anos. Aí ele contou da dele, que ele também tava separado, com 2 filhas. Ele falou que morava num bairro diferente do meu, porque a gente nunca tinha se encontrado por aí, né? As nossas saídas, querendo ou não, era geralmente para lugares diferentes. Então foi, de certa forma, uma coincidência a gente ter se encontrado e cada um seguiu o seu caminho. Eu virei as costas, fui ficar com as minhas amigas e ele foi curtir a festa também com o amigo dele. Ele não tinha rede social mais. Você tinha uma rede social da sua loja. Isso aí eu vou ter que te dedurar aqui. Tá bom, pode falar. Não tem problema nenhum. Aí o meu Instagram estava aberto. E aí eu vi que tinha uma... Eu acompanho quem começa a me seguir. Aí eu vi que uma loja começou a me seguir. Essa loja era do Sudoeste. Não, olha só, não estava aberto não. Ele não tava fechado. Tava, né? Eu pedi para segui-la. Só que eu não sei por que ela aceitou, mas imagino que seja porque a minha loja era perto da casa dela, né? Aí eu pensei, vai que é de alguém que me conhece. Porque assim, eu já tive o Instagram aberto, depois eu fechei, agora ele tá aberto de novo. Aí eu vi essa loja, ficava no Sudoeste, era uma loja de açaí. Eu devo conhecer, né? Deve morar lá perto da minha casa. Aceitei. Aí eu postava meus stories, aí eu acompanho quem entra no meu story e tal. Aí eu vi essa loja, olhando meus stories, né? Aí um belo dia, a loja postou um story. Aí eu, curianga que sou, fui lá ver pra ver se eu via a cara da pessoa, pra ver quem era, né? Não era um story assim, não tinha a cara da pessoa. Aí ele me respondeu, você entrou aqui, né? Tá curiosa? Foi a forma que eu usei para puxar o assunto, né? Ainda fiz um charminho, um mistério, não disse quem era. Ele falou assim, tá curiosa, né? Sabe quem tá falando aqui? Aí eu tava meio brava, tá fazendo Querida, mistério. Eu posso pedir cerveja pra você? Ou tem que ser? Enquanto isso, a gente tá tomando um drink. Você pede pra ela vir aqui? A gente tá vindo ali agora. Tá, obrigado. A gente tá na Bahia, comida boa, viu? E bebida. E aí a gente tá tomando um drink enquanto fala com vocês. Eu, pessoalmente, gosto de uma cervejinha. Eu gosto de Cozumel, mas aqueles não conhecem esse drink. Eu tô com uma cervejinha, limão espremido. Só que, graças a Deus, não tá fazendo sol pra me deixar com bigode, com mancha, né? Mas aí, gente, voltando ao assunto... Ele falou, você sabe quem tá falando? Aí eu já fiquei brava, né? Eu falei assim, não. Aí fiquei quieta, esperando ele falar quem era, né? Quem disse que ele respondia? Aí eu voltei. Quem é você? Isso aí faz parte da estratégia. É o mistério.
deixar um pouquinho no vácuo e deixar curioso. É isso, gente. A gente não tem que ir falando, não. Você joga uma pista e dá um silêncio pra outra pessoa se manifestar. Aí tá. Aí depois ele revelou quem ele era. A gente trocou muita ideia. Eu não tinha mais o telefone dele. E ele tem um telefone de disque fixa que ele mantém desde a época que a gente ficava lá atrás. Aí a gente trocou o WhatsApp e a conversa começou a fluir. Isso, aí a gente trocava ideia no WhatsApp. Aí teve um domingo que eu ia para um pub lá em Águas Claras, que é onde eu moro. Não era domingo, não, era dia de semana. Era domingo ou quinta, não sei. Foi né? quinta. Bom dia. Foi quinta? Meu nome é Adriana. Tudo bem, Adriana? Você. Você traz mais uma mistel pra gente, por favor? Agora. Obrigado. Era uma quinta-feira. Aí, gente, só fazer um parêntese. A minha avózinha querida, ela tinha falecido fazia uma semana. Só que ela já estava acamada há muitos anos. Eu vinha vivendo esse luto com ela em vida já. E esse dia eu tinha ido trabalhar no presencial, fui à missa de sétimo dia, cheguei em casa, tirei a roupa, abri uma long neck e tava lá na minha lombra, meio, né, cansada, triste, até que eu recebi uma mensagem de WhatsApp. Aí só que nas nossas conversas, eu puxando assunto, a gente conversou sobre lugares e ela que havia comentado sobre esse pub, que ela havia escutado muito bem, mas que nunca tinha ido. E aí nesse dia eu ia sozinho. Aí eu falei, então vou fazer um convite que de repente ela aceita. Mas eu achei sinceramente que como já era quinta-feira, dia de branco, né, e já era um pouquinho tarde, ela não iria aceitar. Aí ele me falou das bandas que iam tocar e tal, aí eu comentei com ele tudo que eu tava passando, da minha avó. Aí ele falou, mas vem, de repente você tem uma conversa legal, vai ser uma banda ótima, a gente troca uma ideia, aí você dá uma relaxada. E na verdade mesmo aquele dia, eu convidei pela companhia mesmo, para sair, para se divertir, porque eu lembrava muito bem da companhia dela, ela era muito parceira. Eu falei, no mínimo aqui vão ter boas conversas, boas risadas e claro, vamos ficar sacaneando o outro, como sempre. E aí, gente, por mais que tivesse tempo que eu não conhecesse e que a gente morasse um pouco longe, eu pedi um Uber e pensei, quer saber, eu vou. Ele nunca foi forçante. Obrigado, querida. Nunca foi forçante, nunca foi chato. Eu conheço ele, eu sei que vai ser uma ótima companhia pra mim. Mas eu confesso, eu fiquei com frio na barriga, assim. Aí o que eu fiz? Tomei um banho rápido, coloquei um vestido de onça, uma oncinha, pedi o Uber e fui. Aí eu, ai meu Deus, aí eu só avisei pra ele, você esteja nesse lugar me esperando pra eu não chegar lá sozinha, porque ao contrário dele eu não era muito fã de sair à noite sozinha pros lugares, não. Cheguei lá e tava, e deu aquele frio na barriga, começamos a conversar, a gente falou dos fins dos nossos outros relacionamentos e tal, e até que nos beijamos. Aí foi um beijo muito melhor do que o beijo antigamente. Eu acho que você treinou e deu uma melhorada. Evolução, também, né? Evolução, o homem tem que, na medida que vai ficando mais velho, vai pegando experiência mas aí rolou esse beijo, aí em resumo da minha parte, eu nunca mais saí do pé dela. Pois é, aí eu tinha uma viagem marcada com umas amigas. Esse ano foi um ano especialmente, 2023, foi muito difícil para mim, e eu aluguei uma cabaninha no meio do mato, lá na Chapada dos Veadeiros. Eu tava tão determinada a me isolar do mundo, que eu aluguei essa cabana sozinha, só que depois eu queria companhia, né? Então eu combinei com umas amigas, e elas resolveram topar e abraçar essa ideia comigo. Fui passar o Réveillon no meio da chuva, no meio do mato com as meninas, a gente comprou tudo quanto era bebida, fez churrasco, fez tudo, foi maravilhoso. E ele foi para Goiânia. E nisso a gente ficava se comunicando à distância. Aí ele voltou e resolveu me chamar para fazer uma mini viagem para um outro lugar próximo a Brasília. Essa foi a segunda etapa da estratégia. Eu sabia que ela tinha mais uns dias de férias, eu também estava tranquilo ali. E aí eu falei, cara, um dia sentado pensando como que eu vou puxar assunto de novo com ela e encontrar com ela novamente. Aí eu fiz o convite. Eu sabia que ela gostava muito desses eventos roots e
cachoeira e trilha. E ela tinha acabado de ir pra Chapada, eu não conhecia Chapada ainda. Eu falei, cara, vou chamar pra Pirenópolis. E aí entrei no Airbnb, pesquisei preço e tal. E eu não lembro se eu mandei as opções pra você e falei, Mandou. vamos. Aí eu falei, cara, vamos. Aí aluguei um flatzinho e tal, com uma piscininha, churrasqueira. E aí mandei pra ela, falei, vamos. Aí, gente, vocês não têm noção não. Por quê? Quando a gente ficava lá atrás, a gente só se encontrava na boate e tal. Eu não tinha intimidade com ele, nenhuma. Aí já começou. Aí eu falei, tá, eu vou. Aí eu comecei a falar com as minhas amigas, gente, eu não tenho intimidade. Aí o primeiro medo da pessoa, como é que eu vou ao banheiro? Banheiro, essas coisas. Olha a diferença de cabeça do homem e da mulher, né? Cara, eu tinha zero preocupação com alguma coisa. A minha preocupação era só se ela ia ou não ia. E acabou, o resto... Aí eu fui O conversando. roteiro a gente cria na hora. Aí eu tenho uma amiga, Maria Clara, te amo, amiga. Aí ela, ai, amiga, eu não tenho problema nenhum com isso, mas se você quiser, eu te empresto um cheirinho, um negócio. Tá bom, me empresta. Aí, pra minha sorte, o loft tinha 2 andares e 2 banheiros. Eu logo já me apropriei de um e falei, esse é meu e o outro lá vai ser o seu. Então, problema resolvido nesse ponto, né? E foi maravilhosa a viagem. Só que eu e Dendas, a gente tem um problema de localização. A gente parou o carro, desceu, foi bater perna pela cidade. Quem disse que a gente achava o carro? Na verdade, não é problema de localização. Os dois são passados mesmo, entendeu? Os dois, acho que os dois têm TDAH. E aí a gente estacionou em frente de uma igreja e lá tinham 2 igrejas. E depois não achava. Depois não achava mais o carro. Aí eu só sei que eu lembrei de uma loja da Havaiana, a gente acabou achando e voltando para casa. Mas enfim, foi uma primeira viagem que já selou e ajudou a gente a ter mais união nesse ponto. Mas até então, a gente não estava namorando. Então, meninas, eu já vi várias dicas, tá? De povo que entende relacionamento. Quando o cara, ele quer namorar, ou então tá ficando com você, mas não te assume, evita viajar sem estar namorando. Senão você vai acabar entregando coisa demais e o cara vai se sossegar. Só que no caso dele, eu já falei logo, você me enrolou lá atrás. Dessa vez não vai ser assim não, viu? Aí ele só ficou quieto, Aí eu viajei mesmo. Mas eu fiquei quieto consentindo. Na minha cabeça ali, eu tava querendo viver aquilo um dia de cada vez. Mas realmente, né? Acho que na nossa idade, na nossa maturidade, seria uma coisa diferente. Mas não é só pela idade, é pela nossa história. Também. E a maturidade. E nessa viagem foi muito interessante, porque a gente começou a conviver, né? Se conhecer melhor e ver as coisas que a gente tinha em comum. Do tipo assim, a gente não saiu praticamente nenhum dia para um restaurante comer. A gente cozinhava todos os dias. E o fato de cozinhar pra gente, além de ficar muito bom, modéstia à parte, era uma hora de pura diversão. Conexão, Ela gosta de picar cebola, tomate, eu não gosto, então ela picava, eu fazia, refogava, e cada um fazia um prato. E dava um pouco de pitaco, não, eu acho que esse é o ponto, não. Aí, depois disso também, no outro dia, tinha uma churrasqueira. Aí a gente resolveu fazer um churrasco. Aí tinha uma família, um casal e uma filha ou 2 filhas. Esse aqui fez um churrasco maravilhoso. Ele não é muito da gordura desse negócio. Aí fez uma carninha maravilhosa. Foi lá, serviu pro casal. O casal ficou todo feliz, agradecido, né, amor? Na verdade, tava sobrando. Olha o safado, velho. Tô brincando. É porque a gente realmente tinha comprado muita comida, entendeu? E eu tava assando ali, e tava um casal com as crianças, eu falei, cara, eu sou muito dessa também. Você sempre oferece? Sempre. E aí levei lá pra eles um pratinho, eles adoraram e elogiaram o churrasco, né? Ai, tava muito bom. Então assim, foi a primeira viagem, passados uns 10 dias, aí ele me pediu em namoro, olha que lindo. E não foi nada forjado, nem maquinado, não. A gente fez um churrasco, outro churrasco no clube que eu sou sócia, chamamos várias amigas, aí no pôr do sol, no final da tarde, ele teve a sabedoria, né? Na verdade, eu fui pro churrasco, mas eu não fui com a intenção de pedir namoro, não sei o quê. Eu sei que lá teve algum papo sobre namoro, acho que era da amiga, de uma amiga e tal. E a gente voltando de carro,
no eixo Monumental, cara, eu resolvi pedir ela em namoro. Eu falei, cara, para lá na Praça da Bandeira que eu vou te pedir em namoro. E ele foi tão corajoso, assim, ele me pediu na frente das minhas amigas que estavam de carona. E foi tão bonito, foi bem legal, assim. E aí veio outro desafio. Aí só que ela não aceitou. Mentira! Eu aceitei lá, ele já tinha recebido o ultimato, ele sabia que ele tinha que me pedir namoro. Aí veio outro passo. Eu já estava solteira há 2 anos. E tinha sido casada há muito tempo, então assim, eu não sabia mais namorar. Como é que namora hoje em dia, gente? Aí eu ficava assim, ai meu Deus. Mas a nossa sorte é que a gente já tinha uma certa intimidade. Aí sabe qual foi o próximo desafio? Filhos. Eu tenho o Gabriel e ele tem 2 meninas, uma de 6 e outra agora fez 14. E eu confesso pra vocês, Gigi, eu morria de medo de conhecer a adolescente. Meu Deus, a menorzinha eu conheci, a Dani, e ela brincava bastante com o Gabriel, então foi tranquilo. Eu até achei o máximo, porque os dois se adoram e se dão bem. Mas a Gigi, que é adolescente, eu tava com medo dela não me aceitar. Eu não tenho muitas crianças na minha família, nem adolescentes, então assim, eu ficava nervosa toda vez. Aí teve o primeiro encontro, só que a gente não queria abrir pra ela que a gente tava namorando, só conheci. Mas foi antes de conhecer minha mãe ou foi depois que você conheceu as duas? Foi a Dani eu conheci antes, porque a gente levou as crianças numa brinquedoteca. Depois a gente foi para Chapada dos Veadeiros, que ele ia ter uma corrida. Eu levei a Maria Clara, aquela do cheirinho. A gente foi juntas, que eu não queria ir sozinha. Na verdade ela foi nessa corrida pra Fui de penetra. pra não sair de perto mesmo, porque... Safado. Não, e ele me convidou, tá? Você me convidou, era aniversário da mãe dele. Então foi assim, foi a galera dos amigos dele pra correrem. Eu convidei, sim. A mãe dele tava lá também, não para correr, mas porque ela tava fazendo aniversário, ela alugou uma outra casa com o marido dela. Aí foi outro nervoso também, conhecer a mãe dele. E quando eu encontrei os amigos da corrida, eu também não conhecia esses amigos. Foi uma zoação. Eu não sabia onde é que eu enfiava a minha cara. E aí, depois da corrida, teve o carnaval, e aí eu conheci a filha mais velha, que eu morria de medo. Mas ela é um doce, um amor, e foi quebrando isso, né? Esse medo. O nosso maior desafio hoje como casal é conciliar as crianças, porque uma é adolescente e os outros 2 são pequenos, né? Então nessa parte ele vai ter um pouquinho mais de propriedade para contar. É um pouco complicado, porque os programas que a gente faz com o Gabriel e com a Dani, naturalmente não são interessantes para Gigi. E eu respeito muito isso, né? Eu não sou aquele pai que fica forçando para estar em família e tal. E a gente conversa muito sobre a gente também fazer programas com a Gigi, né? Então a gente conversa bastante no que seria interessante para ela numa viagem, até de repente numa viagem internacional que ela nunca teve oportunidade de fazer, uma Argentina da vida. E só nós 3, né? Está nos planos, mas também é um pouco difícil de concretizar, porque aí a gente teria que deixar os outros 2 aqui em Brasília com a mãe e o pai, né? Mas, enfim, é isso. Então a gente vive um pouquinho desse desafio, mas a gente sempre tenta conciliar. Quando chega final de semana que a gente está com as crianças, eu me mudo para o bairro dele com o Gabriel. O Gabriel adora a casa dele, porque o apartamento dele tem escada. Tem escada, mas é minúsculo. Aí, gente, vocês não tem noção não, a gente faz um verdadeiro acampamento lá. É uma farofa da porra. E ele não liga pra bagunça. Então, assim, às vezes a gente cozinha, as crianças já fizeram, já não fritaram, mas montaram pastel. Eles adoram... A gente perde os celulares, porque as criaturas querem jogar Roblox juntos. Assim, a gente, claro, faz o controle das telas, mas a gente acaba perdendo um pouco os celulares. Isso, E eles ficam jogando, aí vira aquela confusão. Aí mais tarde a Gigi tá num condomínio jogando bola, ela adora jogar futebol, jogando bola com os amigos, aí o Dendas vai buscá-la, e aí eu tô com os menores, aí depois a gente faz comida, porque essas crianças também é fome o tempo inteiro, fase de crescimento. Agora, na verdade, a Gigi é do futevôlei, né? Ah, é verdade, verdade. Ela migrou pro futevôlei, tá jogando, deve ter uns 6 meses. Já virou campeã? Já foi campeã. E eu joguei futevôlei muito tempo, muitos anos da minha vida, mas quebrei a clavícula
e fiquei praticamente 3 anos, 4 anos sem tocar numa bola. E E agora? naquele dia que eu fui no campeonato, que eu vi ela jogando, eu já tinha essa ideia já de voltar, e naquele dia eu me matriculei. E aí eu tô fazendo aula lá, não é nem iniciante, de quem não sabe nada. A primeira vez que ele foi, ele me ligou. Nossa, foi horrível, eu não tô mais acostumada, eu não enxergo direito, que agora ele usa óculos. Pois é, agora eu uso óculos, aí eu acho que o cérebro tem que recalibrar aí a parada, e eu não jogo de óculos, não tem como jogar futebol de óculos, né? Então, assim, cara, eu tô praticamente começando do zero, mas tô firme e pela promessa que eu fiz com ela de jogar um campeonato com ela. Gente, Eu já joguei alguns campeonatos, né? aham. Nunca fui campeão, mas já cheguei em terceiro lugar. Ela já foi campeã. Talvez ela tenha que me carregar um pouco, mas assim, o fato não é ser campeão ou, ou ficar em último lugar. O fato é jogar um campeonato com a minha filha. Quando ela participou do campeonato e ela venceu, os amigos dela estavam lá, eu estava, ela saiu da quadra, foi com os olhos brilhando diretamente no rumo do pai dela. Foi uma cena muito bonita. E aí eles se abraçaram e eu acho que ele falou que ia jogar com ela, ela brilhou, os olhos, meu pai vai jogar comigo. E eu achei muito bonito, foi emocionante mesmo. E eu dou todo o apoio. Eu só não me meto a jogar futebol porque eu acho que não levo jeito, mas eu quero de vez em quando, pelo menos aos sábados, esse lugar onde eles frequentam tem sol, um monte de gente praticando esportes e a gente conversa muito sobre isso para nossa rotina como casal mesmo. Para a gente ter uma rotina mais saudável, de acordar cedo. Eu faço o exercício funcional, mas eu tô com vontade de correr de vez em quando, da gente dormir cedo, acordar e praticar esporte juntos, dar esse exemplo para as crianças e não ficar só nisso daqui, ó, galera. É bom de vez em quando, mas só não dá. E aí, Mas assim, eu acho que a gente nunca ficou só nisso aqui, né? A gente sempre. Eu corria bastante, a Joyce nunca deixou de treinar o funcional dela. Mas realmente é uma meta que a gente colocou aqui, voltando para Brasília, a gente tentar aproveitar mais as manhãs de sábado, de domingo, praticar esporte. No meu caso, provavelmente vai ser muito futevôlei. E trocar um pouco. Eu sinto saudade de. Sempre fui muito diurno, mas ultimamente eu acordo cedo, mas a gente procura programas que não estão relacionados à atividade física, como ir pro clube e tal. E a gente quer botar isso como uma rotina dentro, além da saúde. Eu acho que qualquer pessoa se sente ali endorfinado depois de um exercício. Não tem coisa melhor do que você acordar cedo, fazer um exercício, chegar em casa, cozinhar, tomar uma cervejinha, tudo com equilíbrio, eu fazer um rango, almoçar e chapar depois do almoço, que é a melhor coisa do mundo. eu acho muito importante para o casal ter vários pontos juntos em comum. Outra coisa que eu defendo bastante também é a individualidade. Eu tenho momentos que eu gosto de ficar mais quieta, que eu gosto de ver um filme, que eu gosto de ler, que eu gosto de criar conteúdos e ele nem sempre é dessa vibe de estar ali quieto comigo. Então, às vezes eu falo, linda, eu vou ficar aqui na minha e ele vai fazer as coisas dele. Ou então eu quero marcar um jantar, alguma coisa, eu marco com as minhas amigas. Isso é muito saudável para o casal, ter esses momentos de individualidade, porque dá saudade. Inclusive, algo que eu acho assim, a gente namora, então sempre dá aquela saudade de querer estar junto e tal. Um dia, quando a gente casar e for ter a nossa casa, eu acho muito importante a gente nutrir os nossos momentos sozinhos. Como diz a Ana Sui, no amor você tem o homem, a mulher, ou então dois homens, duas mulheres, não importa. Eu tô falando no casal monogâmico, tá? Tem outras formas, mas eu não entendo, então não vou nem me aventurar a falar. Tem o outro e tem os dois juntos. Então você tem que saber também ter os seus momentos de solidão no sentido de solitude.
para depois os dois estarem bem, com saudade um do outro. Mesmo porque, quando a gente fica muito tempo junto, a gente fica até receoso da conversa acabar, né? De não ter mais assunto. Receoso, mas nunca acaba, né? Não, pense num casal que conversa. Inclusive, assunto até muita besteira. Esse aqui gosta de me sacanear e tudo. Quantas vezes a gente fica até de madrugada conversando? Muita coisa também que a gente não precisava nem falar, né? Até demais, até demais. Mas, em compensação, é uma das pessoas que mais me conhece, assim, em termos de abertura, de contar as coisas e tal. Mas aí, gente, o que a gente quer? Eu quero fazer. Esse episódio de hoje é sobre relacionamento, sobre viagem. Essa viagem ela foi programada de última hora. Nós íamos com as crianças para Chapada acampar. Mas o pai do meu filho, ele queria fazer de última hora uma viagem para São Paulo com o Gabriel. Aí eu cancelei o camping, que era um glamping, que já tinha barraca pronta, tudo arrumadinho, fogueira, cozinha compartilhada, coisa mais linda. Eu cancelei, só que eu pensei, poxa, já marquei minhas férias, então vamos fazer alguma coisa, eu tô precisando descansar. E aí o Dendas, ele foi bem sagaz, porque ele que concretizou o que eu tava querendo. Na verdade ela queria vir de carro, uma coisa que eu acho que não seria viável. E aí eu falei, cara, já que ela quer ir, eu vou tentar viabilizar isso daí. E meu pai tem um apartamento aqui em Itaparica e acabou trazendo um carro. Eu falei, cara, a melhor forma de a gente fazer isso é comprar uma passagem para Salvador, que era a passagem mais barata para o Nordeste, pegar o carro do meu pai que está aqui, descer para Camamu e atravessar de lancha. Isso tudo a gente viabilizou, acho que 2 semanas antes de viajar. Demos sorte de comprar uma passagem relativamente no preço normal e foi tudo certo. E uma coisa que a gente também preza muito e a Joyce acabou me trazendo ainda mais é essa questão de viagem. A gente já viajou muito, né? Em 1 ano e meio a gente já fez viagens, diversas viagens, diversos tipos de viagens mais com mais aventura, mais rústica, mais tranquila. Mas essa parceria de viagem eu acho que une muito o casal, principalmente que é o momento que a gente tem só nós dois. E uma qualidade dele, assim, é que ele sempre quer fazer uma coisa diferente. E ele preza muito por fazer surpresas. Então, ele perguntou assim, quais lugares você não conhece? Aí eu mencionei. Então, de certa forma, a gente foi visualizando, vislumbrando esses lugares. Então, eu conheci Aracaju, que eu não conhecia. Eu conheci Aracaju, conheci Bonito, que foi super legal. A gente veio para Barra Grande. Eu conheci a Chapada, que eu não conhecia. Vê se pode um brasiliense que não conhece a Chapada. Mas Verdade. Tem vários, né, galera? Se vocês não conhecem, vão lá, porque é um lugar com uma energia, assim, surreal. E aí a gente foi programando. Esse ano eu realizei, de certa forma, 2 sonhos, porque eu era louca para conhecer Bonito, queria conhecer Barra Grande, e conheci, e está sendo maravilhoso aqui. E a gente, cada vez mais, a nossa conexão só aumenta, assim. E outra coisa que eu acho muito legal da nossa parceria, que eu já ouvi falar muito em energia feminina, energia masculina, que tem coisas que eu programo, mas que ele tem uma coisa muito legal que ele vai lá e concretiza, ele coloca em ação. É verdade. E a gente também a gente sempre faz planos, né? A gente conversa bastante. Tem outros locais que a Joyce quer conhecer. A gente até tentou, mas realmente não era o momento. Mas assim que a gente tiver uma oportunidade, a gente vai pegar o avião e vamos viver. E aí a gente tem muito essa coisa de parceria, de compartilhar planos, sonhos. E geralmente a gente pensa parecido, e o que é diferente também, às vezes rolam uns bate-bocas, rolam umas brigas, o mesmo jeito de pensar diferente. Rola, tá. Eu sou meio fora da casinha de vez em quando,
Mas a gente acaba conseguindo se conectar e chegar a um ponto em comum de muito equilíbrio. Porque relacionamento é isso, é muita concessão. Quando tem amor e sentimento, a gente está disposto a fazer concessões. Então, acaba que as coisas vão caminhando nesse sentido. Nem sempre é fácil? Não, nem sempre é fácil, tá? E eu tava 2 anos solteira, eu tava super acostumada com uma liberdade que até então eu acho que eu nunca tive na minha vida. Porque eu já estava uma mulher mais madura, eu tinha o meu emprego, eu pagava minhas contas, já tinha o meu filho, já tinha realizado muitos sonhos na minha vida. Então, em tese, eu não queria abrir mão de nada que eu achasse que eu queria. Tipo, o céu era o limite na minha cabeça. E num relacionamento as coisas não são assim. Você convive com outros, tem valores, tem várias questões que a gente tem que ponderar. Na verdade, assim, principalmente quando passa um pouco aquela fase da paixão, eu acho que você acaba naturalmente convivendo mais. Eu acho que é muito, cara, muita conversa, alinhamento, entender o que o outro acha de como a relação tem que ser conduzida, respeito e tal, e conversar, galera. Conversar e, claro, ceder, né? Vai ter pontos que um ou outro vai ter que ceder, desde que aquilo não seja inegociável para ele, né? Mas ceder para que os dois construam a relação a dois. E antes de eu encontrar com ele, eu tinha passado um período refletindo sobre o que eu queria para minha vida. Eu cheguei à conclusão de que realmente eu queria encontrar um parceiro, eu queria encontrar um namorado, assumir isso para mim mesma, porque até então eu falava, eu quero, mas acabava que eu não visualizava, não fazia por onde, não, né? Então eu fiz assim uma lista com as características do homem que eu queria ao meu lado. Uma delas era assim, respeitar meu filho, ser um bom pai, ser presente, ser parceiro, ter química. Então eu coloquei tudo isso no papel e eu ficava visualizando. E eu reparei assim que a gente tem que ser coerente, porque se você ficar se perdendo no meio do caminho, você vai estar perdendo seu tempo e apostando em pessoas que não têm aquelas características que você quer. Eu passei um pouco por isso também, de me distrair e tal, mas aí quando eu vi que eu encontrei e a gente estava conversando e que ele reunia essas características, aí eu tomei essa decisão, segui em frente e não me arrependo disso até hoje. E estamos aqui no nosso momento como casal, viajando. E a gente tem vários momentos em família. Eu conheci a família dele, eu sou encantada pela família dele. A família dele é sem palavras, maravilhosa. Eu ganhei muito. Ele conheceu a minha família também. E ele e meu filho se dão super bem. Como ele falou aqui no começo, ele se dá bem até com o pai do meu filho. Os dois têm uma parceria, um goza com a cara do outro, sacaneia. E é tudo na paz, sabe? Tudo na paz. Eu super também respeito a mãe das filhas dele. Tem um carinho enorme, um bem-querer, um sentimento mesmo de muito respeito por ela. E é isso, assim, eu acho que no fundo eu cocriei e agi para que tudo isso acontecesse. E voltando ao tema central aqui desse episódio, é viagem do casal, o casal sozinho. Sejam vocês namorados, casados, se for ficante, fala pro ficante, meu filho, antes disso você tem que subir um nível, que você não vai ficar ganhando tudo comigo antes da hora, não. É só um feeling meu, tá? E senão, eu também viajei com ele, a gente ainda não tinha namorado, mas ele já estava ciente do que eu queria. É verdade. E é muito importante nutrir essa intimidade. Intimidade eu acho que vai ser um assunto que eu vou fazer um próximo episódio, porque eu acho que tem vários tipos de intimidade e eu tinha muita dificuldade com isso e na viagem ela vai sendo só nutrida. E no que ela é nutrida, o casal se une cada vez mais com laços muito fortes, assim, que não é qualquer coisa que destrói, não. Agora você vai ter que pedir o seu rango, porque a gente vai ter que pegar táxi, balsa, avião, e também em cima da hora. E a Joyce vai dar o repeteco dela do polvo com vinagrete e camarão, que ela amou. E é isso, galera. Obrigado aí.
E vamos aproveitar, né, esse restinho de viagem. Pessoal, se você gostou desse episódio diferente, nesse novo formato, já curte, se inscreve no canal, compartilha com quem possa ouvir essa mensagem e que enriqueça a vida de quem está assistindo. Um grande beijo e até a volta!